Muito bem, nossa entrevistada de hoje se chama Cláudia, já foi repórter, já morou em vários lugares do mundo, mas a nossa população conhece como a Monja Cohen, o que é muito bacana e muito diferente do cotidiano do nosso dia a dia, né, Monja? A gente tem Você sempre fala muito sobre os temas do nosso dia a dia, mas a gente tem muito pouco contato com os monges. Por que é tanta dificuldade ou não proximidade de pessoas especiais como você? Eu acho que monges e monjas moram em mosteiros, geralmente, né? E o mosteiro é mais ligado à clausura, a menos acesso, está na rua, nos hotéis, né? Os monges, geralmente, quando viajam, ficam em outros mosteiros, né? E eu que tenho... A minha questão é diferente, porque a minha ordem é japonesa, e nós não temos mosteiros aqui no Brasil. Temos poucos centros de prática. Então não tem como eu me hospedar no mosteiro aqui em Florianópolis, porque não há um mosteiro. Então a relação minha com o mundo é um pouco diferente da maioria dos monges e monjas. Os monges e monjas católicos beneditinos, por exemplo, quando eles viajam, eles ficam em mosteiros beneditinos. E tem que chegar antes das 10 da noite, eles têm um regime muito que é comum a todos os mosteiros. Eu vou fazer uma provocação em torno de rótulo e não sei se você vai concordar comigo. Mas a Monja Cohen tem o quê de monja popstar? Um pouco diferente desse... Você tem Instagram, você circula mais pelo público, o que isso é muito bacana, porque ser pop de popular, estar de ser estrela, de uma maneira cotidiana, isso é muito saudável. Bom, isso tem a ver com os meus alunos, com meus netos, que acabam me colocando nas redes sociais. Não é uma coisa que eu fui atrás, nem que eu procurei fazer, mas foi acontecendo naturalmente. O meu bisneto nasceu na minha casa e o pai dele tem um canal que chama Mova, né, o canal Mova. E ele começou a filmar as minhas palestras e colocou no YouTube, e aí começou a bombar. E a minha neta disse assim, vó, você tem que usar Instagram. E ela me pôs no Instagram, no telefone. Então, tudo isso tem a ver com as pessoas que me cercam. É um pouco diferente de eu falar assim, eu vou me promover e eu quero ficar conhecida e famosa. E eu vou criar meios para isso e vou procurar alguém que me ajude. Tem pessoas que fazem isto. Eu não faço isto. O que foi acontecendo na minha vida foi muito de ver casual de pessoas que me cercavam e que foram criando essas condições para que assim acontecessem. Uma vez eu estava andando, eu moro num bairro em São Paulo, que é onde fica o meu templo, e eu estava andando na rua e uma vizinha me parou e disse assim, quem é que promove você, monja? Eu falei, não, mas eu não tenho ninguém me promovendo, porque as pessoas acham que eu tenho alguém que é especializado para fazer a minha promoção. Isso não existe. Não há uma indústria atrás da monja. Não, não existe. Foram acontecendo de pessoas familiares e alunos meus. E essas pessoas que cercam, a gente sabe que o mundo é feito por energias. Você está aqui pela segunda vez em Florianópolis, através da Bruna Boatin, que tem uma energia muito bacana e canaliza para que isso aconteça. O quanto isso é importante, né? Eu fiquei muito contente em conhecer a Bruna. Eu respeito muito uma mulher que sozinha tem esse trabalho todo, esse esforço. Tem uma filhinha que ela cuida muito bem. E a gente vê que importante é uma jovem tão decidida, empreendedora. Não são muitas. Não são muitas no mundo. E então eu respeito muito a Bruna pelo trabalho dela. E quando ela me convidou a primeira vez, eu não sabia quem era. Eu vim, eu a conheci e falei, nossa, que interessante, tão jovem, tão magrinha e tão poderosa, né? Então criou um vínculo, principalmente de respeito pelo trabalho dela, pela sua profissionalidade. Você estava falando que os monges, de certa forma, ficam muito afastados. Não é o caso específico da senhora, mas existe uma dificuldade a gente encontrar no dia a dia. Os seus temas são exatamente o nosso cotidiano. A ansiedade, a depressão, o sofrimento, aquilo que todos nós passamos. Como é que você se abastece disso? Conversando, olhando, estudando? A fórmula é muito mais complexa do que a gente possa imaginar ou muito mais simples? A vida é complexidade, mas a complexidade tem uma certa simplicidade nela mesma. Eu recebo muitas pessoas que vêm se consultar comigo. Então tem muitas pessoas que me procuram para fazer práticas meditativas, alguns se tornam meus alunos e conversamos sobre o dia a dia. Como que eu posso ajudar? Não eu,
como que os ensinamentos de Buda podem ajudar as pessoas a lidar melhor com as questões do dia a dia. Então, toda a prática do Zen Budismo não é uma prática para eu me fechar no mosteiro, não é uma prática que eu vou me fechar numa sala e vou me separar de tudo, não. Eu preciso desses momentos de silêncio, desses momentos de encontro com a minha essência, com quem eu sou de verdade, para eu poder tomar decisões sobre a minha própria vida. E essas decisões cada um de nós tem que tomar. E todos passamos por situações muito semelhantes. O que eu tenho falado muito ultimamente, a pedido de psiquiatras que têm me pedido, é que as pessoas não cometam suicídio. Nós estamos com um problema de suicídio grande no Brasil. E a única coisa é que a imprensa se compromete a não divulgar muito. Porque se você divulga um caso, puxa outro caso. Mas sabemos que há muitos casos. Então é dizer para todos que estão nos vendo e nos ouvindo, não se matem. Não há nada pelo qual matar ou morrer. Nós temos é pelo que viver. Então, o que chega até mim são os sofrimentos do mundo, não só do que eu observo, mas do que vem me dizer. Existe uma palavra que é muito em função da sua vida, de 3 letras, mas muito complexa, que é Zen. Ser Zen, estar Zen, ficar Zen. O que é ser Zen? O que significa o termo Zen? Olha, a palavra Zen ela pode ser escrita com caracteres diferentes no Japão. Um dos caracteres quer dizer estar bem. Está de bem com a vida, está tudo bom. Estou Zen. Estou Zen, estou muito bem hoje. E outro é o Zen de meditar. O meu Zen é da meditação. A meditação é o encontro da mente com a própria mente. De você se conhecer em profundidade. Falar com o meu eu. O meu eu interior. Então não é apenas a minha história pessoal. Essa é muito curta. Seja os meus 70 anos, seja os seus 30 anos, enfim. Obrigado, muito obrigado. Já passamos do 40. Ah, é? Então, seja mais ou menos o tempo de vida, isso é uma coisa. Cada um de nós tem a sua história, daquilo que nós nos lembramos. Mas nós somos a história da vida. O que está em nós é a história da humanidade toda. Nossa ancestralidade estava viva 5.000, 8.000 anos atrás. Nosso DNA já estava aqui. E você entrar em contato com isto, você precisa atravessar as barreiras que a própria mente tem de autoproteção. Então é preciso ter um acompanhamento para as práticas meditativas, para o Zen, para o Zazen, sentar-se em Zen, que é um processo muito bonito, mas ao mesmo tempo às vezes tem certas armadilhas. E você precisa de alguém com experiência para dizer, não pare aí. O que acontece com algumas pessoas? Você começa a fazer práticas meditativas e começa a ficar mais sensível. E a pessoa começa a achar que tem poderes. Tem o poder de ler a mente do outro. Eu falei, não, pare aí. Isso não é importante. Se você tiver o poder de ler a sua própria mente, você já está bem. Por que você quer saber a mente do outro? Nós somos transparentes uns para os outros, é só isso. Você aprendeu a ler. Como a gente aprende a ler, a gente lê o universo, lê as pessoas. Mas isso não é que tenha poderes especiais, isso é armadilha. Esses processos, você passou por esse processo, você já foi repórter, você já foi em busca da notícia, da informação, e hoje você está do outro lado. Como é que funciona? E eu lhe faço essa pergunta porque tem muita gente que em casa deve estar pensando em passar ou enfrentar esse processo. E muitas vezes puxa o freio de mão, fica um pouco acanhado, tem receios. Como é que se pode impulsionar o processo da vida de cada um? Primeiro, a gente tem que apreciar a nossa vida. A nossa vida é breve, de todos nós. Podemos viver 100, 120 anos, é raro ainda, não é? Então, como é que nós não apreciamos cada instante dela? Com alegrias, com tristezas, com ganhos, com perdas. Não é só ficar contente quando eu ganho alguma coisa, mas o contentamento com a existência em si. Essa apreciação à vida, com todas essas turbulências que possamos passar. Hoje, vindo para cá, encontrei um grupo de pessoas de Florianópolis que estava indo para Campo Grande. E o avião, quando chegou em São Paulo, sofreu um raio. Eu nunca estive num avião que um raio acertasse. E o que as senhoras que vieram conversar comigo disseram? O avião tremeu de uma forma que nunca treme antes. Fez um barulho enorme e as luzes acenderam e apagaram várias vezes. E as pessoas começaram a vomitar, a passar mal dentro do avião. E eu falei, olha, não é uma maravilha que vocês estão vivas aqui agora?
passamos por quase morte. O avião podia ter pegado fogo, podia ter caído, não aconteceu. Mas o avião foi atingido por um raio. E as pessoas têm uma dificuldade entre celebrar o que deu certo e sofrer por aquilo que poderia ter acontecido. E uma senhora que estava falando comigo, eu disse assim, de repente, eu falei, eu posso morrer a qualquer momento, e se for aqui o momento de morrer, eu estou bem com a vida. Eu fiz a minha parte, criei meus filhos, eu estou de boa, se eu morrer está bem. E com isso ela ficou tranquila e pôde ajudar todos à sua volta. Isto para nós é iluminação. Quando a gente fala de morte, muitas vezes no processo, vem outra palavra de 3 letras também, que é o ego, o egoísmo. Essa semana, por coincidências da vida, ou não por coincidência, mas por um privilégio que eu tive, eu vi meu pai partir. Foi a semana que meu pai se despediu da Terra. E por felicidade eu tenho esse prazer de, no final da semana, encontrar você aqui. Eu fiz um processo complexo, que é parar de pensar no meu egoísmo, na minha vontade, e querer fazer com que ele tivesse um processo de partida bonito. E o quanto isso é difícil, o quanto a gente não é preparado para que isso aconteça, né? Nós ficamos tão egóicos, como você diz, pensando, eu estou sofrendo e eu perdi alguma coisa. Mas nós não perdemos nada. O seu pai vive em você. Você é a continuidade dele. Tudo que ele foi, ensinou, falou e transmitiu, agora tem que viver em você, é daqui para diante. Então não tem um lamentar-se. Sim, vou sentir falta, é claro. Dizer, não, que bom que meu pai morreu, não é isto. Sinto falta, vou ter saudades, temos um período de luto, que é a nossa adaptação a essa ausência física. Mas muito está em cada um de nós. Então como é que a gente dá vida àqueles que já se foram? E o que você falou é fundamental. Como é que eu digo, meu pai, vá em paz. Missão cumprida. Não se preocupe conosco aqui. Cuidaremos das coisas deste plano. Vá para a luz infinita. Sei que você vai voltar para o nosso estado em junho, vai para Lages, uma cidade que a gente tem no coração, uma cidade onde moram muitas pessoas felizes, divertidas, e que você venha cada vez mais, transmitir essa paz, essa alegria, essa mensagem muito, muito importante para todos nós catarinenses. Um estado muito legal. É um estado lindo. Agradeço muito.